Bom dia, galerinha! O que temos para hoje? A nossa aula de Geografia e História, uma rápida revisão que está bombando, ó! Vem aqui e assiste comigo que você não vai se arrepender. Então, pessoal, vamos lá, nossa correção. Eu fiz um resumo do essencial que vocês precisam entender em História e Geografia. Vocês entendendo esse resumo aqui, entendeu já praticamente tudo do que a gente vem estudando até aqui. Ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui História e Geografia. E eu vou fazer um vídeo só e vocês vão percebendo que História e Geografia aqui vão se casando, digamos assim, né? Antigamente, nós víamos que, há uns anos atrás, até uns anos atrás, que a história do Brasil era contada a partir da chegada dos portugueses. Hoje em dia, graças a Deus que mudou isso, né? Então, hoje nós estudamos a história do Brasil também antes dos portugueses, antes da colonização, que isso é muito importante. Então, nós temos 3 períodos da história do Brasil, e eu já ensinei isso para vocês em sala, antes do isolamento, e vamos reforçar. Período pré-colonial. Período pré-colonial é o período em que os nativos moravam aqui, né? Antes dos portugueses chegarem, que hoje esses nativos nós chamamos de índios, né? Índios é um termo que os europeus deram para os nativos que aqui moravam, né? Um nome para generalizar esses povos nativos que eles encontraram aqui. E tanto é que no Brasil existiam pessoas que já viviam aqui até mesmo antes da invenção da escrita. Através de pinturas rupestres encontradas em alguns estados do Brasil, foi analisado e estudado isso. Já existiam pessoas aqui no tempo em que muitos seres humanos estavam morando nas cavernas. E vocês viram sobre pintura rupestre lá na página 158 na apostila de História, ok? Nós temos o segundo período da história no Brasil, que é o Brasil colonial. Nós estamos estudando esse período aqui, o Brasil colonial, que é quando os portugueses chegam aqui ao Brasil. No primeiro contato, é um contato amistoso, os portugueses tentam ganhar a confiança dos índios, da amizade, e depois eles dão aquela apunhalada pelas costas, né, que a gente chama assim. E aí o rei de Portugal, com o seu poder de fogo, ele domina os índios, né? Não só o rei de Portugal, mas toda uma força militar ali, né? Homens armados e para dominar os índios, que são os nativos que moravam e viviam aqui no Brasil. É interessante vocês perceberem que essa dominação, o nome já diz, dominação. Você vai dominar algo e essa dominação ela é feita à força, não é nada pacífico, né? Ninguém chega assim e fala para uma pessoa, imaginem, né? Os portugueses chegarem para os nativos que já moravam aqui, viviam aqui, tinha a sua religião, a sua forma de pensar, a sua cultura, o seu modo de trabalhar, a sua família, enfim. E chega agora os portugueses do outro lado do mundo, né, do outro lado do oceano, e diz assim, olha, nós vamos dominar vocês, nós vamos escravizar vocês, nós vamos sequestrar vocês e vocês vão ter que trabalhar para nós. Ah, sim, claro, nós vamos fazer isso. Claro que não, né, gente? Ninguém quer ser escravizado, ninguém quer ser subjugado, dominado à força. E esse processo de dominação, eu quero que vocês entendam que aconteceu assim, né? Portugal se beneficia do Brasil, Portugal se beneficia dessas terras brasileiras, que até então os índios chamavam de Pindorama,
Assim, através do quê? Da dominação, da força, de armas, de mortes, sequestros, tá? Eu quero que vocês entendam perfeitamente isso. Até porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eram 5 milhões de índios ou nativos, né? Que falavam, em todo o Brasil se falava 274 línguas diferentes, então não generalize. Cada etnia indígena tem a sua cultura, a sua língua e o seu modo de vida. Eles não vivem todos iguais. E imagine então, na época que os portugueses chegaram, eram 5 milhões de índios no Brasil. Hoje nós temos 800 mil. 5 milhões para 800 mil. É uma diferença gritante. Pessoal, e mesmo que os índios tinham costumes diferentes, línguas diversas, os costumes desses diferentes povos nativos eram registrados através de cartas que eram mandadas para Portugal. E através desse registro que nós sabemos hoje como basicamente muitos índios viviam no Brasil. E os portugueses perceberam que mesmo com as suas diferenças de língua, cultura, crenças, regras para se viver em sociedade, existiam alguns pontos em comum para todos os índios, né, que viviam aqui. Primeiro, eles não tinham a questão da propriedade privada, eles não tinham isso, né? O que seria isso? Para esses nativos que aqui viviam, não existia assim, essa terra é minha, essa terra é sua. Não existia isso, esse objeto é meu, esse objeto é teu, você tem mais que eu. Não existia isso. Eles viviam em grupo, eles viviam no coletivo. As terras eram do grupo, as terras eram do coletivo. E, consequentemente, não existia quem tinha mais ou a menos, né? Não existia essa questão de classes, quem é pobre, quem é rico, quem é miserável. Não tinha, porque o grupo tinha para todo mundo o uso coletivo. E a outra questão era a produção. O grupo produzia, o grupo usufruía, o grupo usava. O grupo plantava, o grupo colhia. Tá? A plantação era do grupo. E também a questão da produção. Eles não produziam para ter em estoque, como nós vemos hoje, né? Eles produziam somente assim para o consumo. E os índios também, muitas etnias, elas eram numerosas, como temos os tupis e guaranis, que eles povoaram desde a costa norte do Brasil até a costa sul do Brasil, né? Então, como eu estava dizendo, os tupis guaranis, eles povoaram aqui do Nordeste até a região do estado do Rio Grande do Sul. Existiam esses povos tupis e guaranis. Era uma etnia muito grande que ocupava toda essa parte do litoral brasileiro quando os portugueses chegaram aqui. Eles foram o único povo, etnia maior que existiu no Brasil? Não, existiam algumas outras etnias também, tá? Aqui em Santa Catarina, nós vamos ver bastante, inclusive na nossa região oeste, quais as etnias? Os xoclentes, os caigangues e os carijós. Então, galera, como eu estava dizendo, já explicando para vocês, os europeus, os países da Europa, eles tinham uma ambição de dominar o mundo, de achar riquezas em terras desconhecidas. Então, como é que eles fizeram isso? Eles se lançavam ao mar, investiam nas viagens ao mar.
Porque como é que eles iam fazer isso? Naquela época não tinha avião, então tinha que ser pelo mar. E esses países, eles investiam, e para eles não importava se tinham outros povos, se eles tinham que subjugar outros povos, né? Dominar outros povos na força, na marra. Não. Até porque eles acreditavam que eles eram superiores e eles tinham o direito de fazer isso, que era para o bem da nação deles, né? E nesse período, chamado de As Grandes Navegações, eu já falei para vocês que existiram dois países que se destacaram muito, que foi Portugal e Espanha. E Cristóvão Colombo chega aqui no continente americano, que até então esse continente era desconhecido para os europeus. O Cristóvão Colombo faz essa viagem patrocinado pelo rei e a rainha da Espanha. E Cristóvão Colombo, com sua navegação, chega aqui na América Central, na ilha de São Salvador, mais precisamente. Tá? América do Norte, América Central e América do Sul. Assim. E quando ele chega lá, ele encontrou os nativos, ele foi muito bem recebido e ele relata isso na carta que manda para a Espanha, e a gente também já leu na apostila sobre isso. E ele diz que foi muito bem recebido por alguns líderes da comunidade ali, os anfitriões, né, que receberam ele, que esses nativos eram dóceis, educados, e ele foi bem recebido. Só que o que aconteceu de contrapartida? Nesse meio tempo, para convencer, dar provas ao rei e à rainha da Espanha, o que Cristóvão Colombo, com sua navegação, faz? Com os seus companheiros de navegação faz? Sequestra, leva à força anfitriões, um dos anfitriões que recebeu Colombo e os navegadores que estavam com ele. Então, Cristóvão Colombo, ele sequestra um desses nativos e leva para a Espanha para que o rei e a rainha pudessem ver, estudar, analisar, ver que eles aprendiam, né, poderiam aprender os costumes e a cultura europeia. Veja que Cristóvão Colombo ele chega em 1492 na América Central. Em 20 de abril de 1500, quem que chega no Brasil? Os portugueses, com embarcações, né, liderados por Pedro Álvares Cabral. E eles chegam aqui no Brasil em 1500. E aí começa o processo de colonização. Como eu já falei um pouco antes, né, eles têm aquele contato amigável e aí depois domina os indígenas. Né? Eles dominam os indígenas e para quê? Para que os indígenas trabalhassem para os portugueses. Na extração, na retirada do pau-brasil, um tipo de árvore que a gente já falou aqui, né? Que eles perceberam que soltava uma tinta avermelhada muito importante para atingir tecidos, uma madeira muito boa para fazer móveis. Então eles perceberam que eles poderiam ganhar dinheiro com isso, tirando daqui do Brasil, né? E levando para a Europa, para Portugal e outros países da Europa, né, do continente europeu, porque tingir os tecidos era uma coisa naquela época muito cara. E assim por diante. Depois da extração do pau-brasil, veio também a extração e exploração dos metais preciosos e a plantação de cana-de-açúcar, que aí veio o boom, né? Veio o ouro branco, que eles chamavam, porque naquela época era caríssimo. Nesse meio tempo da colonização do Brasil, os índios foram escravizados, mas não foram escravizados por muito tempo. Por quê? Por causa da interferência dos jesuítas.
Então, pessoal, como eu estava falando sobre os jesuítas eram padres que faziam parte da Ordem Católica Companhia de Jesus. E esses padres existiam em vários países da Europa, como Espanha, Portugal, enfim. E eles recebiam uma missão. Qual que era o objetivo dos jesuítas? O objetivo era evangelizar as pessoas, levar o evangelho do cristianismo católico em todo o mundo, né? Onde eles pudessem ir. E quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, né? E eu coloquei aqui, nós vamos detalhar isso mais em geografia, nós temos o Tratado de Tordesilhas, que essa parte era de Portugal e a outra parte da Espanha. Então, quando eles chegam aqui no território de Portugal, os jesuítas começam a evangelizar esses índios, a ensinar a fé cristã católica para esses índios. Através do quê? Da catequização ou catequese. Lembra desse nome? Então, através da catequese ou catequização, os índios que aceitavam, né, eles, com o passar, né, de algum tempo, eles começaram, os jesuítas e os índios que aceitavam, eles começaram a conviver juntos. E ali eles acabavam fundando vilas, né, povoamentos, que ali vivia o índio que aceitava a fé cristã e os jesuítas, né, os índios jesuítas ali convivendo, trabalhando. E um desses povoamentos mais famosos que teve foi no Rio Grande do Sul, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. E como eu estava dizendo, um dos povoamentos mais famosos foi chamado de Sete Povos das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, e que servia que servia como uma fortaleza, até mesmo para eles se protegerem, porque os jesuítas eles eram totalmente contra a escravização. E um dos principais fatores que a escravização dos indígenas não durou como durou a escravização dos africanos que vieram para o Brasil, foi isso. Foi a interferência dos jesuítas, porque eles se opuseram, eles não aceitavam essa forma tão crua, tão violenta de colonização que os portugueses tinham. Inclusive, Sete Povos das Missões, né, foi um povoamento que foi destruído por esses ataques de colonizadores que queriam escravizar e dominar, sim, os índios, né? E isso, proteger os índios não era bom negócio para os portugueses, né? Então, o que a coroa portuguesa fazia? Contratava os bandeirantes, lembra que a gente estudou isso na apostila? Contratava os bandeirantes para que se aventurasse, né, pelo território brasileiro, porque até então Portugal conhecia a costa litorânea brasileira, que é isso aqui, e os interiores desse território não se conhecia. Então, os bandeirantes eram contratados para se aventurar, mais ou menos assim, ó, vamos se aventurar, vamos se jogar para ver o que dá. Só que o que os bandeirantes faziam? Uma das estratégias que eles tinham era o quê? Era capturar os índios para que o índio pudesse mostrar quais eram as estradas, como é que se andava nessa mata, por onde ia, porque muitas das estradas que nós temos hoje no Brasil foram os indígenas que tornou conhecido, tá? E aí, quando os bandeirantes não capturavam e vendiam esses índios também, né? Os bandeirantes, os entradas, e aí vocês vão olhar lá na apostila e vão ver o que é entradas ou pesquisar na internet, tá?
Então eles faziam isso e atacavam, até mesmo a serviço da coroa portuguesa, os bandeirantes atacavam para dominar os índios. Então, com isso, houve conflitos, porque a escravização foi algo que ninguém aceitava naquela época. Nem os índios e nem os africanos que vieram também não aceitavam a escravização. Ninguém aceita a escravização. Né? E com isso, com esses ataques dos bandeirantes, os jesuítas tentando se opor à escravização, a coroa portuguesa viu que o negócio estava ficando complicado, mas tá ficando complicado esse negócio, porque não era lucrativo para a coroa portuguesa defender os indígenas, né? E meio que os jesuítas estavam sendo um calo no sapato para a coroa portuguesa, estava atrapalhando os negócios. Né? E depois de um tempo, a coroa portuguesa expulsa os jesuítas do Brasil, fala, vão embora que vocês estão me dando muito trabalho, podem ir. E por um tempo os jesuítas, né, ficam fora do Brasil. Por um tempo não, eles são expulsos do Brasil. Mas isso aí é história lá para o 6º, 7º ano, tá bom? Voltando ao nosso assunto, esses povoamentos onde os jesuítas e os índios estavam convivendo, trabalhando junto ali, exercendo a fé cristã católica, eram frequentemente atacados pelos bandeirantes e a coroa portuguesa pelos motivos que eu já disse agora há pouco. E existiram 2 revoltas que ficaram muito famosas na história. A Confederação dos Tamoios e a Guerra Guaranítica, que vocês estudaram na apostila. A Confederação dos Tamoios. Então, prof, por que tem esse nome? Porque reuniu várias etnias indígenas, tá? Que tanto a Guerra dos Tamoios como a Guerra Guaranítica é uma revolta, é uma guerra, eles revidam os ataques da coroa portuguesa. Vocês estão querendo briga, estão querendo guerra? É guerra que vão ter, tá? Então foi mais ou menos nesse pensamento aí, de uma maneira bem simples para vocês entenderem, que a Guerra Guaranítica e a Confederação dos Tamoios, na verdade, foi uma revolta organizada pelos jesuítas e pelos indígenas também. Então, galerinha, antes de Portugal e Espanha descobrirem, conhecerem o continente americano, né, não existiam divisões de países, de territórios como nós temos hoje, né? Não existia isso. Por exemplo, aqui o mapa político do Brasil, hoje ele é assim, mas nem sempre foi assim, né? Houve um crescimento do território brasileiro ao longo de séculos. E esse crescimento do território brasileiro até chegar hoje como nós conhecemos, aconteceu através de muitos conflitos, guerras, revoltas, compra, negociações e, claro, interesses políticos, o principal fator desse crescimento do território brasileiro, tá? Então foi um crescimento que durou séculos, durou muitos anos e, nossa, passou por... e teve várias etapas, mas nós vamos fazer essa explicação resumida aqui, porque isso vocês irão ver mais detalhado lá nos anos finais também, ok? Então, Portugal chega ao Brasil em 1500. Cristóvão Colombo chega na América Central em 1492, financiado pelo país da Espanha. Então, esses países que chegaram aqui no continente americano fazem um acordo, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, né?
Olha aqui o Tratado de Tordesilhas. Vocês já estudaram na apostila e sabem que o Tratado de Tordesilhas ele vai passar um pouco aqui na região norte do Pará até Santa Catarina. Ao leste pertencia a Portugal e ao oeste pertencia à Espanha, tá? E os portugueses se fixaram rapidamente aqui no litoral brasileiro, né? Era mais de fácil acesso, né? O litoral era ótimo para o plantio da cana-de-açúcar, que era o ouro branco dos portugueses, né? Que era o boom da vez. Então, eles se fixaram rapidamente aqui no litoral brasileiro. Para Portugal não perder as terras, eles adotaram um sistema de divisões de terras. Então, Portugal, percebendo que existiam outros países da Europa que estavam crescendo o olho num território que Portugal já tinha tomado dos nativos, Portugal, com medo de perder esse território para outros países da Europa, adota o sistema de capitanias hereditárias. Em 1534, nós temos aí o primeiro mapa brasileiro. Então, pessoal, esse é o primeiro mapa do Brasil, através da primeira divisão de terras, que é chamado capitanias hereditárias. Como eu já falei, o rei português, temendo perder essas terras, com medo de perder essas terras, adota esse sistema de divisão de terras. Ele pega o território brasileiro e divide em 15 grandes faixas de lotes de terra. E aí ele chama pessoas nobres, né, ou seja, pessoas ricas, muitas delas da sua confiança, e dá um lote de terra para cada pessoa. E essas pessoas recebem o nome de donatários. Né? E um dos interesses do rei em chamar essas pessoas ricas e dar para essas pessoas ricas, para que as pessoas ricas tivessem dinheiro suficiente para manter esses lotes de terra, porque teria que plantar, colher e fazer outras coisas mais. E o donatário também funcionava como um juiz daquele pedaço, daquele lote de terra, né? E é mais ou menos assim, eu mando nesse pedaço aqui. Então, foi distribuído para essas pessoas, esses homens, né, ricos, que receberam o nome de donatários. E esses lotes, esses 15 grandes lotes de terra, ele era passado de pai para filho, por isso do nome capitanias hereditárias, tá? Então nós temos aí, o primeiro mapa brasileiro foi esse aqui, tá? E aí vocês podem fazer essa comparação. Que olha, toda a expansão do território brasileiro, como eu disse há pouco tempo, passou desse mapa para esse mapa que temos hoje atualmente, né? Então, muitas mudanças ocorreram aí. Olha, esse já é o segundo mapa. Olha como já cresceu a extensão do território brasileiro, né? E esse crescimento do território brasileiro, ele se deu muito na parte oeste, que era a parte da Espanha, né? Os portugueses, depois de um tempo, eles começaram a invadir, né? A invadir o lado da Espanha.
começaram a invadir o lado da Espanha, desrespeitando ali o Tratado de Tordesilhas. Eles, meio que se faziam de desentendidos, portugueses, os bandeirantes. Eu não sei bem onde é que fica mesmo o tratado, por onde passa. E nisso eles foram avançando, na parte da Espanha, invadindo o lado da Espanha no Tratado de Tordesilhas. Então, pessoal, os portugueses faziam isso em busca de novas riquezas, metais preciosos, inclusive o ouro. E para que isso acontecesse, Portugal contratava os bandeirantes e os entradas. E existe uma pequena diferença entre os bandeirantes e entradas. Quer saber qual é? Então você vai lá no Google ou lá na apostila e pesquisa qual que é a diferença entre bandeirantes e entradas. E eu já falei isso, já discutimos isso aqui na sala de aula, tá? Então os bandeirantes e os entradas, eles eram contratados porque eles se aventuravam, como eu já falei também mais cedo no vídeo, eles se aventuravam e iam explorando o interior desse território para ver mais ou menos o que dava, em busca de ouros, metais preciosos, Utilizavam, já falei para vocês que eles capturavam os índios para ajudar nessa excursão. Eles capturavam os índios para que os índios, na verdade, os índios acabavam sendo obrigados a ajudá-los, Isso quando não vendiam os índios. Mas também eles usaram rios, grandes rios, que facilitava a locomoção desses bandeirantes e entradas, essas viagens. Através de grandes rios, eles conseguiam ter acesso a lugares distantes do Brasil, E foi através disso que conseguiu expandir o território brasileiro, não só através disso, Esse foi um dos fatores, a expansão, o crescimento do Brasil, um dos fatores foi esse, A exploração feita pelos bandeirantes e entradas em busca de ouro, utilizando os rios, grandes rios que a gente já estudou, como por exemplo o Rio São Francisco, o Rio Tietê, o Rio Paraná. Eram rios que eles passavam meses viajando por esse rio. E entre essas viagens, durante essas viagens, o que acontecia? Eles paravam, Paravam para entregar alguma mercadoria, fazer algum negócio, ficavam por ali e com isso foram se criando vilas ao redor, em torno desses rios. Vilas estas que hoje viraram cidades. Como, por exemplo, que nós temos na apostila, as cidades que são formadas às margens do rio Tietê. São mais de 50 cidades, 50 ou 60 cidades nessa faixa etária. Por quê? Devido a essas expedições feitas pelos bandeirantes, pelos entradas e até mesmo pelos tropeiros, que já a gente vai falar sobre os tropeiros, tá? Outra questão que contribuiu muito para o crescimento do território brasileiro foi a criação de gado, principalmente a criação de gado do Nordeste, porque aqui no Nordeste tinha os canaviais. E aí foram se criando esses gados nos canaviais até que virou um problema. O gado começou a comer as canas de açúcar nos canaviais e isso estava dando prejuízo. Então o que aconteceu? Resolveram tirar esses gados dos canaviais e colocar mais para o interior dos estados, mais para o interior do território brasileiro. E isso foi contribuindo também para a extensão, o crescimento desse território brasileiro.
Outra questão que também contribuiu foram as missões jesuíticas, né? Por quê? Porque as missões jesuíticas, os jesuítas, juntamente com os índios, acabavam construindo agrupamentos, povoamentos. E isso se deu de maneira muito comum aqui na região sul. A ocupação, a extensão da região sul, vocês podem olhar que no Tratado de Tordesilhas não era de Portugal, era da Espanha, que inclusive isso depois vai dar um bafafá, né? Um mal-estar entre a Espanha e Portugal, mas isso aí é já assunto para uma aula lá dos anos finais. Então, o Rio Grande do Sul, o crescimento desse estado se deu principalmente devido a essas missões jesuíticas, esses vilarejos, esses povoamentos que foi muito comum aqui dos jesuítas com os índios que aceitavam a fé católica cristã. E aí eles ficavam nesses vilarejos aqui. E ali eles se organizavam, eles trabalhavam, viviam, né, em comum acordo, os jesuítas e os índios. E isso contribuiu muito para a expansão, o crescimento do estado do Rio Grande do Sul. Porque como os jesuítas e os índios ficavam ali trabalhando, então eles plantavam e criavam gados, criavam animais. E esses animais, essa criação de gado foi crescendo. E como foi crescendo, o que aconteceu? Cresceu o olho dos bandeirantes, das entradas, né, da coroa portuguesa. E aí eles acabavam sofrendo ataques por isso, para que os índios fossem escravizados e o gado e todos os seus animais fossem retirados deles, retirados daquele povoamento. Com isso, as missões jesuíticas, elas não resistiram, elas acabaram sendo destruídas. E aí vem outra figura muito importante no Rio Grande do Sul, que também vai ajudar na expansão do estado do Rio Grande do Sul e inclusive na verdade da própria região sul do Brasil. E quando eu falo região sul do Brasil, eu estou falando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é o tropeiro. O tropeiro, ele é um comerciante que ele vive entre o campo e a cidade. Ele faz negócios, né? Ele vende coisas, ele vende animais, ele faz entregas, ele vai estar aí negociando, né? Ele é um comerciante. E o tropeiro, ele vai usar o animal, né, a mula, o jegue no Nordeste e os cavalos. Ele vai usar esses animais como fonte principal de trabalho. Ele vai usar como seu transporte de trabalho, ele vai usar como meio de comunicação, de transporte de mercadorias, ele vai ter esse animal como seu principal companheiro, enfim. Então, os tropeiros, eles eram esses comerciantes, né, que eles principalmente trabalhavam vendendo gados e animais. E eles tinham uma vida bem simples. Eles tinham uma vida simples, não tinham muitas regalias, porque eles viviam na maior parte do tempo viajando de um lugar para o outro, montado em cima de um cavalo, de uma mula, e bem no estilo campeiro, né? Vocês já ouviram essa palavra campeiro, né? O que seria esse estilo campeiro que vocês conhecem hoje, né? A roupa típica do gaúcho, né? Hoje eu vou me vestir, vou tomar um café da manhã bem campeiro. Na verdade, esse termo se assemelha com tropeiro.
E o tropeiro é esse gaúcho, principalmente aqui, do Rio Grande do Sul, que vai fazer esses serviços de comércio. Não só no Rio Grande do Sul vai ter tropeiros também no Paraná, em Santa Catarina, de uma maneira bem mais forte, mais evidente. E esses tropeiros, eles criam esses gados e levam esses animais para serem vendidos do Rio Grande do Sul a São Paulo. Com isso, eles acabam criando caminhos, estrada, né, descobrindo novos lugares. E nessas estradas, nesses caminhos, eles paravam para descansar. E aí acabavam descansando, fazendo amizade, alguns ficavam um pouco mais de dias ali, e ali foram criando lugares para dormir, lugares para pouso, e esses lugares para pouso viraram vilas, e essas vilas viraram as cidades, como por exemplo Vacaria, no Rio Grande do Sul, Lages, né, aqui em Santa Catarina, temos também Lapa, né? Então é nesse movimento que o tropeiro entra como um dos fatores importantes para o crescimento da região sul brasileira, ok? Então, pessoal, aqui é uma imagem dos tropeiros, tá? Dos tropeiros gaúchos. E como eu falei, eles tinham uma vida bem campeira, uma vida bem tropeira, né? Eles não tinham luxo, a alimentação deles era baseada na carne de charque, farinha, feijão, faziam a comida no fogo de chão, e é daí que surgiu a famosa comida feijão tropeiro, que caiu no gosto de todo o Brasil. Então, pessoal, o que é importante agora vocês do 5º ano saberem, né? Quais são os principais motivos que possibilitaram o crescimento do território brasileiro? As expedições dos bandeirantes e entradas, rios como meios de acesso, inclusive como meio de acesso a lugares distantes de um estado para o outro, né? Criação do gado também, as missões jesuíticas ou missões jesuítas, principalmente, isso aqui foi muito forte no estado do Rio Grande do Sul. E os tropeiros, tá? Também foi um fator muito importante, principalmente aqui na região sul do Brasil, né? E também no estado do Rio Grande do Sul, né? Os tropeiros começaram pelo Rio Grande do Sul. E por hoje é só. Fiquem com Deus e um grande beijo.